Prezados irmãos e irmãs, aí nós tivemos o prazer de ouvirmos essas duas lindas mensagens dirigidas aos nossos corações através da direção da nossa igreja. Falando porque deve ser necessariamente ser unidos para também merecerem ser unidos com Deus e seus santos, o qual nós meditamos ontem nesta mensagem. Mas nesta oportunidade, eu quero aproveitar alguns minutos para transmitir e relembrar a nossa mocidade, a nossa juventude apostólica, o valor de um jovem para o reino dos céus. O nosso querido e amado santo profeta irmão Aldo nos deixou bem claro que, além das nossas criancinhas, a nossa juventude é o futuro desta igreja apostólica na terra. Meus queridos irmãos e irmãs, para que eles sejam o futuro desta igreja apostólica na terra, eles têm que se integrar. Eles têm que realmente obedecer os ensinamentos desta santa igreja apostólica para serem bem-aventurados no vosso viver. E essa juventude precisa também do apoio dos seus pais, dos conselhos da direção da igreja, do santo irmão Aldo, e dos conselhos do ministério de pregação, que tem lhes mostrado a verdade, o caminho e a vida, e a salvação da sua alma. A Santa Vó Rosa preocupou muito com a juventude da sua igreja. É tanto que quando ela estava ainda em uma viagem, à procura de um lar, um sítio para poder entregar um lazer para a juventude apostólica, ela viu uma placa de venda e mandou parar o carro e disse: este é um lugar perfeito para os nossos jovens brincarem. E se ela, a Santa Vó Rosa, sempre lutou pela juventude da igreja, e por que essa juventude não pode lutar pelo reino dos céus? Porque eles não podem lutar por si próprio, pelo desenvolvimento da sua vida, o crescimento da sua vida, tanto material quanto espiritual. Porque um jovem, para ser bem sucedido nesta igreja, ele tem que ser íntegro. Ele tem que se entregar de coração, de corpo e alma, e o seu espírito nas mãos de Jesus, para que ele, Jesus, possa fazer a tua santíssima vontade, governar os seus passos neste caminho do bem, da verdade, da justiça e da santidade. Mas para que Jesus possa lhe ajudar a ser um jovem bem-sucedido, para que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo possam lhes ajudar a ser um jovem bem-sucedido, primeiro eles precisam do apoio dos pais, da mãe. E qual é este apoio que o Divino Mestre Jesus precisa? A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. É de uma mãe íntegra, obediente, consagrada, sistematicamente à doutrina e à disciplina que ele, Jesus, deixou para os seus filhos e suas filhas. Preparar o seu espírito ainda no corpo na terra, e ser ainda este corpo materialmente falando carnal, se transformar em um Espírito Santo, que glorifica a Deus, que tem a unção, o discernimento, de receber a graça, o entendimento, a sabedoria, e a inspiração de poder ensinar os teus filhos, viver o que esta igreja ensina, viver o que esta igreja tem sempre mostrado ao vosso coração. Para isso se dar, esta mãe precisa ser obediente,
faz-se necessário cumprir a justiça divina na sua vida, que é esta doutrina e essa disciplina que Jesus nos deu, através da querida Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e que nos fez realmente participantes nos seus grandes mistérios do reino dos céus. Minhas queridas mães e pais apostólicos, o nosso querido irmão Aldo deixou bem claro que se o senhor e a senhora for obediente a esta igreja, a essa doutrina e a essa disciplina, for temente ao Senhor Jesus, a Santa Vó Rosa e a Virgem Maria Santíssima, lado a lado, sempre estará consigo lhe ajudando, você orientar os teus filhos e tuas filhas a crescerem neste caminho que é de justiça, paz, amor, de integração ao reino dos céus. Mas também o Santo Irmão Aldo deixou bem claro, se o senhor pai e a senhora mãe for desobediente às leais, que é as ordens disciplinares de Jesus, da Santa Vó Rosa e dele, irmão Aldo, você não vai ter controle sobre a vida deste teu filho e da tua filha. Porque eles vão seguir o exemplo do pai e da mãe, que porém sendo desobediente, eles também vão crescer naquela natureza negativa. E já desde pequeno vai começar a negar o bom nome de Jesus. E a Santa Vó Rosa e a Virgem Maria não pode lhe ajudar, mãe, nos momentos difíceis da sua vida, porque deixou a desejar o pecado, contaminar o corpo do seu filho e da sua filha. E o Deus, o nosso Pai, como é de justiça, Ele não habita e jamais autorizará os seus santos formados nesta igreja habitar em corpos corrompidos pelo pecado, pela vaidade e pela desobediência. E o corpo, nesta situação negativa, ele é um corpo vazio. Porque não existe corpo santificado e espírito contaminado pelo pecado. Não existe espírito santificado e corpo contaminado pelo pecado. Se este corpo for pecador, o espírito também é pecador. Porque a matéria do corpo é que dá ao espírito a natureza divina de Deus. E se o espírito, e se este corpo for santificado, temos toda a certeza que a natureza divina habita neste espírito, porque esse espírito será a semelhança de Deus em espírito e verdade. E depois, quando surgirem os problemas da vida, que o teu filho e a tua filha não quer mais esta igreja, não quer mais obedecer, o Senhor e a Senhora jamais vai tomar o destino deles. O Senhor e a Senhora jamais vai poder converter ele, que precisa permanecer nesta igreja. E aí muitos lares são destruídos pelo pecado, pela desobediência, pelo mau exemplo do pai, da mãe, que deixa os seus filhos a desejar. E muitas vezes não ensina eles nem a respeitar a presença de Deus. Não ensina eles nem a respeitar a igreja. E não ensina eles nem a respeitar as reuniões. Isso eu estou falando porque o Santo Irmão Aldo nos deu o direito, porque ele falou em mensagem ainda no seu corpo físico. E a direção também tem falado em quantas vezes foi necessário, dando conselho a essa juventude apostólica. Porque o futuro desta igreja está em tuas mãos. Mas que você possa levar o futuro desta igreja, você precisa obedecer. Você precisa ser exemplo de filho e de filha de Deus. Você deve, por si próprio, entender e compreender, por ser um jovem apostólico, uma jovem mocinha apostólica, precisa viver na doutrina e na disciplina desta igreja. Respeitar o seu semelhante, respeitar o seu irmão da igreja, respeitar o momento das reuniões que se faz necessário a presença do Deus vivo e de Jesus, seu Filho amado, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Aqui nós temos
alguns profetas de Deus, temos alguns discípulos de Jesus, temos santos da corte celestial, alguns arcanjos, querubins e serafins enviados por Deus. E temos a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo em espírito e verdade. Assim como tivemos aqui conosco nesta reunião de oração de quinta-feira, a presença do Espírito Santo do Pai, a maior fonte redentora de sabedoria e verdade nos céus e na terra, porque governa o próprio Deus, governa o seu próprio Espírito, governa a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, a Jesus e Maria Santíssima e a todos os santos dos céus, e nos governa como filhos de Deus nesta terra. Então você jovem, você mocinha, precisa meditar no quão é importante a sua missão de apostólico nesta terra. Quão é importante a sua missão diante deste mundo como filhos e filhas de Deus. Precisa ser exemplo não só na igreja, lá na escola, lá no seu trabalho, aonde for necessário representar a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Sabe por quê? Porque a Santa Vó Rosa e o Irmão Aldo precisa muito de você. Mas para que você seja usado por ela, pelo Santo Irmão Aldo, por Jesus e por Deus o Pai, por Maria Santíssima, precisa honrar essa natureza divina que Deus lhe deu. Precisa regenerar, abrir o seu coração. Precisa aceitar os ensinamentos de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso querido Santo Irmão Aldo. Para que eles possam te ajudar a ser bem-sucedido no seu trabalho, na escola, na sua formação, na sua obediência, na sua consagração. Porque eles têm nos trazido este apoio espiritual, esses ensinamentos perfeitos, que têm lhes ajudado sempre a vencer. O nosso Santo Irmão Aldo também amou muito a juventude, porque ele muito ensinou dar valor a esta igreja e ao reino dos céus. A direção da igreja também tem valorizado muito essa juventude, assim como nós do ministério da igreja também valorizamos muito essa juventude. E se às vezes nós recomendamos tais coisas a você, mocidade apostólica, a você pai e mãe apostólico, porque queremos o próprio bem da sua vida. Nós queremos a salvação de todos. Nós queremos ver os teus filhos bem-sucedidos nesta igreja, ajudando a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Uma coisa que o Santo Irmão Aldo pediu muito, para a mocidade apostólica, é respeitar os seus pais, respeitar a sua mãe, mas para que ele possa ter esse respeito, em primeiro lugar, o pai e a mãe devem ser exemplo de respeito para eles. Porque nós vemos aí muita juventude, até mesmo já criancinha, já não dá bênção mais ao pai, trata de você, fala coisas que não devia, e muitas vezes esse pai e essa mãe aceitam essa condição, que é muito triste diante da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E assim ele cresce dessa maneira, e quando estiver já de posses, já bem grande, já um jovem, um adolescente, muitas vezes este pai e esta mãe não conseguem mais dominar este filho, nesta igreja, e nem nos ensinamentos do reino dos céus. Há um mandamento bem perfeito nas Escrituras Sagradas que fala: filho, honrai teu pai e tua mãe, para que seus dias sejam acrescentados na terra por Deus, de muita saúde, vida, paz e felicidade. Obedecer o pai e a mãe é uma honra. Respeitar este pai e a mãe é uma honra. Respeitar a sociedade, a família, os irmãos da igreja, e principalmente, queridos jovens e jovens, o momento desta santa reunião. Nós vimos que há encontros de jovens, é acompanhado pela direção da igreja, são acompanhados pelo
os coordenadores da mocidade jovem apostólico, da juventude apostólica, e nós temos visto muita desobediência, muita falta de respeito diante de Deus, e a direção da nossa igreja entristece muito. E nós pastores que às vezes estamos dirigindo aquele encontro também, ficamos muito tristes porque o desrespeito diante da igreja está desrespeitando a Deus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. E a maioria da juventude não pode receber a bênção e a unção daquele trabalho prestado. E entram vazio na igreja e sai vazio. E aí a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo ainda usa de misericórdia e dá muitas e muitas oportunidades para essa juventude apostólica, porque os ama. Porque Jesus os ama. O Santo Irmão Aldo te ama, jovem. Ele te ama, mocinha. Ele quer o seu bem. Porque você ainda é muito jovem para sofrer as decepções do mundo, para sofrer as ilusões. E não sabemos a hora que ele, Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa, precisa da aprovação da sua fé. E muitas vezes, Jesus pode te chamar ainda jovem ao reino dos céus. E se ele te encontrar em condições pecaminosas, desobedientes à doutrina e à disciplina desta igreja, ele não poderá te dar o reino de Deus como recompensa, e muitas vezes sujeita a perder a salvação da alma e sofrer a eternidade. O Santo Irmão Aldo, por isso é que ele recomenda, por isso é que a direção está recomendando, por isso que a Santa Avó Rosa está recomendando, porque eles os amam, eles querem o seu bem, a felicidade da sua família, que seja um jovem próspero, dedicado ao reino dos céus, e que louva e glorifica a Deus por toda a eternidade. Que tenham realmente o mesmo compromisso e a missão como o rei Davi, que pôde ser nomeado a rei, naquela época ainda jovem, o qual expressou louvor e adoração a Deus, e a sua missão nos céus é eterna, diante do coral angelical. E quando ele recebeu essa missão, ele disse: Pai, se eu soubesse quanto honra eu tinha diante de ti, eu ainda teria feito muito mais para expressar louvor e adoração a ti na terra. Pai, querida mãe, esses ensinamentos é para lhes alertar e ajudar a ter mais cuidado, buscar mais na Santa Avó e no Santo Irmão da inspiração dos céus, para poder cuidar dos seus filhos jovens, das suas filhas mocinhas, nesta igreja apostólica, para que o Senhor e a Senhora vejam ele bem sucedido na terra, e um dia eternamente no reino dos céus. Querido jovem, querida jovem, querido mocinho, querida mocinha, estas são alertas de Deus, de Jesus, da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo ao seu coração. Seja prudente, obediente e consagrado em todo o vosso viver. Obedeça a doutrina e a disciplina desta igreja. Ama o teu pai e a tua mãe, a sociedade e a tua igreja. Respeita o teu próximo. Respeita as reuniões da nossa igreja. Na hora da reunião não ficam passeando nos corredores do templo. Toda hora vão ao banheiro, toda hora vão tomar água. No momento que o pastor começa a dirigir a reunião, começa a converseira. Isso é um desrespeito desleal com Deus, com Jesus, com a Santa Avó e com o pastor que está presente neste altar santo, representando o Santo Irmão Aldo e a direção da igreja, trazendo a mensagem do reino dos céus, representando a Santa Avó, Jesus e Maria Santíssima, e Deus o Pai e seu Santo Espírito. Guarda no seu coração esses ensinamentos que é perfeito, e tenha certeza que eles irão te dar a glória de Deus como recompensa. A cada dia santidade, a sua alma, e paz e prosperidade e saúde ao seu corpo. E serão eternamente felizes e abençoados nesta terra. E quando o dia assim que for da vontade do Pai, estando preparado como jovem apostólico, filho e filha de Deus, possa herdar o reino dos céus como eterna morada e recompensa por tudo quanto tem feito nesta terra, como jovem
mocinho e mocinha apostólico. Que a graça do Senhor Jesus, da santa voz do irmão Aldo, esteja com todos. Sejam prudentes, fiéis e obedientes, como disse Jesus. Aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração, e terão descanso para vossas almas. Sede fiel até o fim, e eu, Jesus, te darei a coroa da vida. E você lembra, jovem, mocinha, querido pai, querida mãe, que o Senhor e a Senhora precisa da Santa Vó Rosa, precisa do Santo Irmão Aldo, de Jesus e de Maria Santíssima em todo instante da sua vida, para ajudar os seus filhos a viver o que esta igreja ensina, obediente e consagrado em todo o seu viver. E que o Senhor e a Senhora faz por merecer essa graça e esta unção, para que, sendo exemplo na vida deles, estão ajudando a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo a abençoar e dando a confiança deles, que quando precisar dela, Santa Voz do Santo Irmão Aldo, de Jesus e de Maria Santíssima, eles irão ter paz, felicidade em todo o vosso viver. Serão felizes eternamente aqui na terra e um dia no reino dos céus. Por isso o nosso coral vai cantar uma mensagem muito linda, que tem o título Preciso de Ti. E a igreja também, a mocidade que está no coral, que está lá nos bancos dos membros, aqueles que estão online, que não puderam vir à igreja por motivo justo, prestem bem atenção nesta mensagem, guarda no vosso coração, e que a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo abençoe o vosso viver, hoje e sempre. Amém. Eu agradeço o Senhor e a Senhora, a cada um dos irmãos deste coral, as irmãs mães apostólicas, aos irmãos pais apostólicos, a nossa mocidade, a nossa juventude, tanto quanto os mocinhos quanto as mocinhas, as jovens da música, da regência, auxiliares, ao nosso irmão regente titular, muito obrigado pelas lindas mensagens que o Senhor expressou, louvor e adoração à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Obrigado, meus queridos irmãos e irmãs membros da igreja, meus queridos irmãos e irmãs visitantes, meus queridos irmãos e irmãs internautas, muito obrigado pela sua participação. Meus queridos irmãos e irmãos pastores, obreiros e diaconisas, que a Santa Vó Rosa e o Irmão Aldo abençoe a todos. E que sempre tenham a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a bênção da Santa Vó Rosa e a proteção do Santo Irmão Aldo em todo o vosso viver.
amados irmãos e irmãs, assim como nós precisamos do nosso Senhor Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, eles também precisam de nós. Eles precisam da nossa obediência, do nosso amor, a nossa consagração e a nossa dedicação ao reino dos céus. Para sermos bem-sucedidos e vitoriosos em todo o nosso viver, na nossa missão de apostólicos fiéis, sinceros, obedientes e consagrados. Eu convido, por gentileza, todos que estão assentados para se colocar em pé. E mais uma vez, agradeço a todos que, por causa do Senhor e da Senhora, dos nossos internautas, visitantes, e por causa de você, jovem, mocinha e mocinho, que aqui estou para trazer a verdade do reino dos céus. Também não deixo de agradecer a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo por me conceder mais uma viagem muito abençoada, resguardada, guardada. Tenho certeza que passei por muitas complicações na viagem, mas confiante neles, que eles iriam me acompanhar em todo instante da minha vida e eu finalizaria a minha missão com honra, glória e louvor. E ainda peço que eles me levem até a sede da nossa igreja e até a minha casa em paz, amparando e protegendo não só a minha pessoa, mas o Senhor e a Senhora em todo instante do vosso viver. E que a graça dele, irmão Aldo da Santa Avó, de Jesus e de Maria Santíssima, estejam sempre com todos, em todos os momentos, não importa o lugar que o Senhor estiver. Mas se estiver em obediência e consagrado, pode ter certeza que será livre e resguardado. Porque a Escritura Sagrada fala que o apostólico fiel, Filho de Deus obediente, ele é revestido de um círculo de fogo, anjos e santos de Deus são enviados dos céus para guardar, livrar de todos os perigos, do pecado e da maldição deste mundo. E o tentador não tem poder sobre a sua vida e nem sobre aquilo que lhes pertence. Crendo assim, a Santa Avó Rosa e o Irmão Aldo sempre vai ajudar a ser um filho vencedor. E Jesus vai sempre te amparar e te guardar. Oremos. Glorioso Deus, amantíssimo e onipotente Pai Celestial, aqui estamos. Finalizando uma santa reunião na presença dos teus filhos e das tuas filhas, da tua mocidade e da tua juventude apostólica, o qual eles tiveram o prazer de ouvir esta mensagem da direção da igreja, e também ouviram algumas explicações a respeito do seu valor, da tua santidade e da sua consagração para servi-los ao Deus como filhos verdadeiros e filhas. Também os pais e as mães tiveram o prazer também de ver recomendações para que eles sejam exemplos e que esses filhos possam ser bem-aventurados e possam produzir frutos pelo exemplo do pai e da mãe e ser bem-sucedido nesta vida. E aqui eles colocaram nessa caixinha de oração os seus pedidos, eu não sei o que eles pedem, mas o Senhor sabe, Santo Irmão Aldo, a Senhora sabe, Santa Avó Rosa, e irá conceder conforme o merecimento de cada um. Abençoe esta igreja, o teu povo. Abençoe o pai, as mães e essa juventude apostólica, para que a cada dia possam viver em inteira obediência e consagração e representar a Jesus, a Maria Santíssima, e valorizar tudo o que a Santa Avó Rosa deu por elas, tudo que o Senhor Santo Irmão Aldo deu por eles, e tudo o que a direção faz, para ver essa juventude felizes e abençoadas e consagradas, e tudo que o ministério tem feito para esclarecer a verdade e lhes mostrar o que é o valor precioso de ser jovem, apostólico, consagrado e fiel. Agora suplica a tua graça, a tua bênção, a tua unção, e roga o teu nome, Santa Avó Rosa, por todos que estão presentes e aqueles que estão ausentes, por motivo justo, por estar acamados em hospitais, casas de saúde, maternidade ou no leito de UTI, até mesmo entubado com a Covid-19. Mas a Senhora usa de misericórdia, de amor verdadeiro, se for um jovem, se for uma mocinha, se for um pai ou uma mãe apostólico. Abençoe a eles e restabeleça a saúde e dê força, para que eles possam ter a oportunidade de voltar à vida e possam representar legitimamente em obediência e consagração à Senhora Jesus e ao Santo Irmão Aldo em todos os dias da sua vida nesta terra.
Abençoe os idosos, eles que são do grupo de risco, que passam por um momento difícil nesta vida. Que eles tenham paz, prosperidade, saúde e felicidade. Abençoe as criancinhas que não sabem pedir, mas são resguardadas pela Senhora, pelas orações do pai e da mãe. E que eles sejam prósperos em todo o seu viverzinho cotidiano nesta terra. Abençoe os nossos visitantes, abençoe todo o ministério da igreja, desde o coral até os membros obreiros, diaconisa e pastores. A nossa direção, a humanidade desta terra e também os governantes, para que possam proceder assim dias tão importantes nesta terra. Senhor Jesus bendito, eu suplico, Senhor, Mestre da vida, Senhor da salvação, tenha misericórdia deste mundo. Tenha misericórdia, interceda ao Pai, a Maria Santíssima, nossa Santa Mãe, por a misericórdia, cesse este vírus para bem longe. Juntamente com a Santa Avó e o Santo Irmão, destrua-o, para que os teus filhos e a sociedade desta terra possam viver dias melhores, de alegria e felicidade, e possa ter uma vida normal na sociedade e em todos os momentos da vossa vida. E agora, queridos irmãos e irmãs, queridos jovens, mocinhas e mocinhos, creio assim que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo estão vos abençoando, e neste momento está enviando santos e anjos da glória de Deus para vos acompanhar. E esses santos que irão vos acompanhar, irão livrar dos perigos da maldade do mundo, do pecado, do poder opressor do tentador, da imoralidade e da indecência, se forem obedientes e consagrados a todas as regras disciplinares desta igreja. E terão paz, felicidade no vosso viver, e serão futuramente muito abençoados e bons, prósperos em tudo o que eles fazer nesta vida aqui na terra. E agora, eu como pastor dessa Santa Igreja Apostólica, declaro que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo estão nos abençoando. E essa bênção que eles nos dão, é em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor a todos, que a Santa Avó Rosa e o Irmão Aldo os abençoe e dê paz, e que os anjos dos céus estejam em vossas companhias.